Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, continuamos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, nos versículos de 8 a 12. Ontem ouvíamos Jesus falar do segredo que vai ser falado e proclamado nos telhados, daquilo que, em bom português, se não deve, não se teme. E assim então, hoje, o Evangelho segue esta mesma perspectiva com a conclusão do ensinamento de Cristo. Pior que os males corporais, incluída a morte, são os males da alma, ou seja, o pecado. Aqueles que, por medo dos sofrimentos temporais, negam o Senhor e não são fiéis às exigências da fé, poderão cair num outro mal muito pior, de ser negado pelo próprio Cristo no dia do juízo. Do contrário, aqueles que sofrem por fidelidade a Cristo e aceitam as penas nesta vida, receberão o prêmio eterno de serem reconhecidos por Ele e participarão da sua glória, como acabamos de ouvir neste relato do Evangelho. Nosso Senhor, a certa altura, fala que muitas coisas serão perdoadas, com exceção dos pecados contra o Espírito Santo, que consiste exatamente em atribuir maliciosamente ao demônio as ações sobrenaturais, no sentido onde o homem que adota tal disposição impede que lhe chegue o perdão de Deus e por isso não pode ser perdoado. Jesus consegue compreender e desculpa a fraqueza do nosso pecado quando erramos, sim. Mas ele não tem essa atitude de indulgência com aqueles que fecham os olhos e o coração diante das obras do Espírito Santo. E assim, de fato também agiam os fariseus que acusavam Jesus de expulsar os demônios em nome de Satanás e continuavam incrédulos. Também os que pecam contra o Espírito Santo exatamente manifestam incredulidade diante da bondade divina na obra de Cristo e, negando, rejeitam então o convite de Deus de se converterem e assim abrem mão da salvação. Ora, esse é um grave dano e, por isso, hoje pedimos ao Senhor que deixemos-nos conduzir pela sua força, pelo seu Espírito Santo, que nos ensina tudo o que devemos falar, como devemos agir, como orar, como proceder. Que esse Espírito paternal, então, nos ajude hoje e sempre a seguir caminhando na graça de Deus. Deus te abençoe, um excelente sábado na presença do Senhor.